os primeiros a parar e os últimos a voltar. Com a necessidade do isolamento social rígido para frear a transmissão do coronavírus, centros culturais, museus, cinemas e teatros paralisaram definitivamente suas atividades logo nos primeiros dias da pandemia. Milhares de artistas ficaram sem palco. Então, o palco lá fora ficou vazio. Não havia mais plateia, não havia mais artista. Me recolhi para o escuro da coxia. E a vida passou a ser espera para entrar em cena. A espera para a deixa, para o meu momento de representar. E ao contrário de outros setores econômicos, a cultura fechou suas portas sem possibilidade de retorno presencial por mais de um ano. Nós somos um coletivo que tinha agenda o ano todo antes da pandemia. A gente já tinha um planejamento assim extenso. E aí quando veio a notícia, olha, a apresentação da semana que vem ela não vai poder acontecer porque tem uma pandemia. De imediato a gente achou que era questão de meses, assim. Olha, não tinha essa imagem de que poderia durar anos. Dado que a vida passa, viu? Este é o Fagner Rodrigues, ator e dramaturgo da Cia Cênica, um grupo de produção cultural que leva o nome de São José do Rio Preto para os 4 cantos do país. A companhia já circulou por mais de 130 cidades em 11 estados brasileiros, levando seus espetáculos criados para o palco, rua e espaços alternativos a um público de mais de 300 mil espectadores. No dia 17 de março de 2020, Fagner estava ao vivo aqui na TV Câmara anunciando inscrições para o Núcleo de Pesquisas Cênicas, promovido pela Cia Cênica. Ainda com poucos casos no Brasil, a Covid-19 e suas consequências eram incógnitas. E como eu disse, o início das atividades deve sofrer aí alguma alteração. Vocês têm uma previsão? Como é que vocês estão trabalhando esse período? Olha, a gente está no aguardo, na verdade, assim, na apreensão mesmo de quanto tempo vai demorar essa pandemia. Mas assim que estiver liberado, nós iniciamos a conclusão e o planejamento das ações do projeto. No mesmo dia, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte pelo coronavírus no Brasil. Realmente a cultura ela foi a primeira a parar, assim, de imediato todos os contratos foram cancelados, as apresentações, e sem perspectiva de volta. E mais que isso, teve que pensar novos caminhos mesmo nesse momento, porque até então era algo que inexistia. Então foi um momento de parada absoluta, não tinha plano B para esse momento. Olá, boa noite, Fagner. E aí, tudo bem, querido? Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo jóia, legal. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre esse projeto Resíduo. A gente propõe um jogo, né? E que loucura é essa de se fazer um jogo? Que jogo é esse? Bom, eu queria fazer essa primeira pergunta para você. O que é esse resíduo, né? Como surge, de onde vem? Que a gente está fazendo aqui agora, conversando? Como vários artistas nacionais, Fagner teve que se reinventar e foi no mundo virtual que encontrou a possibilidade de fazer sua arte. No início, nós pensamos assim, além da apresentação, o que a gente pode fazer? E a gente viu experiências de outros grupos que começaram a fazer lives, eventos, mostras. Então, assim, foi primordial a troca, de olhar para grupos que já tinham uma experiência. Aqui na Cênica, desde 2013, a gente já tinha uma relação com o audiovisual. Então, o fato também de ter uma sede possibilitou que a gente olhasse para outros grupos que começaram a desenvolver ações de transmissão, ações online, e também o conhecimento de novas plataformas. Aqui na companhia a gente tem o Fabiano Amiguti, que cuidou desse momento de pesquisa, de olhar para essas plataformas que os outros grupos vinham desenvolvendo. Foi um momento de também muito aprendizado,
né? Coisas que até então a gente nem sabia que existia. Eu nunca tinha entrado numa sala de Zoom. Mesmo abrindo novas janelas para a difusão e discussão da arte, os integrantes da CIA Cênica também aproveitaram o isolamento social como forma de se debruçar sobre o trabalho artístico do grupo. Nós criamos aqui na companhia um plano de pesquisa. Então é um momento de que, mais do que produzir uma obra, é um momento de olhar para as nossas pesquisas, possibilidades. Vamos estudar, vamos olhar para esse momento, recalcular rota e estudar. E aí a gente precisou compartilhar esses estudos. Então era algo que até então o público não tinha acesso ao processo de pesquisa e de criação. Isso foi muito ampliado durante a pandemia. Não só uma obra pronta, mas que caminhos que a gente percorre para criar uma obra. E isso aconteceu muito, assim. E também o contato com o público, não necessariamente da nossa cidade, mas gente de outros países. Nós aqui também realizamos uma mostra, recebemos grupos de diversos estados. Isso possibilitou acesso a conhecimento, ao que o mundo estava fazendo. As barreiras, por mais que a gente ficou fechado no espaço físico, mas no espaço digital, essas barreiras elas foram muito ampliadas. A CIA Cênica é um grupo teatral de repertório fundado em 2007 em Rio Preto. O grupo trabalha fortemente a pesquisa autoral de uma linguagem popular, com forte ligação com compartilhamento de saberes e formação de público. A Cênica tem experiência em ocupação de ruas e espaços não convencionais em seus espetáculos. Eu acho que o palco ainda é o palco. E a tela é uma possibilidade de desdobramento. Ela vai estar a serviço do que nós produzimos no palco, né? Lógico que foi incrível essa relação com o audiovisual, percebi o quanto que a gente ainda não domina, né? O cinema está aí para a gente também, e outras artes, a gente dialogar. Mas também vivemos em um país onde nós não temos acesso à internet. Muita gente não conseguiu ver nada online, porque não tem internet ainda nem para estudo, que dirá para assistir uma obra de arte. Também abriu-se campo para pensar. Mas o palco e a presença física ainda é prioridade nesse momento. Obras híbridas, sim, são possíveis e já existiam antes da pandemia, né? Agora, abre em números e em possibilidades mesmo, mas o que fica é compartilhar o nosso processo criativo, não só a obra pronta, sabe? E a experiência também, olha, eu vou fazer uma apresentação no interior do Piauí. A gente, quando foi a primeira vez, não compartilhou isso. Agora a gente falou, nossa, podemos transmitir essa experiência, né? E vai além do espetáculo. Ainda é mesmo a asa branca. E parece que o público aceitou com rapidez as lives e produções culturais pensadas para as plataformas virtuais. Pesquisa Panorama Mobile Time Opinion Box sobre o uso de apps no Brasil comprova a tendência. 75% dos internautas brasileiros já assistiram a uma transmissão ao vivo na tela do smartphone. Eu estou otimista, mas ao mesmo tempo desesperançoso, porque nós não temos políticas públicas efetivas que propiciem essa volta. Nós tivemos ações emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, que deveria ser uma lei que deveria continuar, né? Ela chegou onde muita gente nunca tinha tido acesso a esse recurso. Nós, aqui na Cênica, nós vamos completar 15 anos no próximo ano. Então, a gente tem pretensões de lançar livro, documentário, de rever a nossa própria trajetória. Então, essa volta, ela está no campo ainda do sonho, de pensar em criar ferramentas para essa volta. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma indecisão, porque não dá para se pensar para daqui 3, 4 meses, né? Com esses picos de pandemia, essa segunda, terceira onda que já chegou em outros países. Então, é um momento de estabilidade, né? Como investir a longo prazo e pensar em planos a longo prazo. Está sendo um dia após o outro, uma semana após outra. Esquecida na estante de livros da sala de ensaio da companhia está a agenda de 2020 do grupo, que sem anotações de datas de apresentações
Foi reciclada e passou a ser a agenda de 2021, também com pouco uso. Mas isso já é passado. E é isso, a gente está pensando um dia de cada vez, mas a vontade é muito grande, a gente está voltando assim com sangue no olho, sabe? De visitar os lugares onde a gente queria ter ido e não foi, de retornar aos palcos que foram muito importantes. Então, eu penso que se tivermos possibilidade, a gente vai fazer uma festa de cultura e é momento para isso, assim, sabe? De sair como o Milton diz, ir aonde o público está. E é isso que a gente quer estar na estrada compartilhando o nosso trabalho. Era um dia daqueles em que o rio vira mar, em que a lua desceu para o sol encontrar, e a rendeira pegou linha do Equador para costurar, e a rendeira pegou linha do Equador para costurar. Olha, eu imagino a possibilidade do olho no olho, é o que falta. O contato ele ainda vai demorar, né? Nossos espetáculos, muitos têm a relação do rito, do toque, da aproximação. Isso a gente está ainda pensando em formas de ela ser gradual, né? Mas eu imagino que ainda não aconteceu, estar numa praça e ver aquele público que vai se aproximando, sabe como um namoro, aquele primeiro encontro? Eu imagino assim, que a gente vai estabelecendo olhares e vamos construir uma nova relação. Não tem como cravar, será assim, porque é algo que a gente nunca viveu, então vai acontecer a partir da experiência. Acho que tem um cuidado com o espaço, assim, espaços, colocar uma quantidade de cadeiras ainda, um espaço mínimo entre público e elenco. Então, acho que esses cuidados eles ainda são necessários. Por mais que você está na rua, existe um cuidado mínimo. O uso de máscara ainda é muito importante, né? Então, acho que pensar ainda nessas formas de prevenção e de cuidado é um cuidado não só nosso, mas que a população toda, o país deve ter ainda, né? Afinal, a pandemia ainda não encerrou. Não é todo mundo ainda que se vacinou, e isso é muito importante. Nas salas de espetáculo ainda é necessário entrar somente quem tomou a vacina. As pessoas precisam se conscientizar disso. Então, acho que isso ainda vai acontecer por um bom tempo. Cerimônia fúnebre do amor. Os olhos esbugalhados destes artistas olham atentamente para a menina dos olhos do palco, da distração. Como é que você imagina que serão as discussões culturais a partir de 2022? Acho que o teatro está essencialmente ligado às temáticas do humano. Então, aquilo que o mundo está apontando. A gente ainda vive em um país extremamente dividido e ainda aonde se debate causas essencialmente humanas, que em 2019 eram as mesmas. Talvez a questão hoje da saúde e da economia, elas são pilares, sim, mas elas dialogam com democracia, estaremos num ano de eleições. Então, eu penso que a gente não está longe de 2019 e a gente não está longe de 2022, 2023. Né? A gente está vivendo aí os últimos anos, parece que uma espécie de pesadelo constante. E é isso, enquanto a gente precisa debater esses temas essenciais relacionados a gênero, sabe, outras tantas causas das minorias. A cênica está sempre em constante transformação. Esse momento, por exemplo, nós conseguimos um projeto para remontar as nossas 11 peças, debatendo coisas que até então a gente não tinha consciência em 2010, em 2011, mas que hoje são essenciais.
Então, por mais que a gente está passando por essas transformações, os conflitos humanos, eles estão presentes sempre nas obras teatrais e nas nossas obras, essencialmente. Para 2022, Fagner quer o palco, quer a rua, quer o público. E que o aplauso não seja só para o artista, mas para todos que enfrentaram essa pandemia com coragem. Olha, em primeiro lugar, eu desejo saúde. Acho que é um momento sem saúde, nada disso que eu falei adianta. Então eu desejo saúde para todo mundo, que a gente possa ter um ano longe dessas mazelas que tanto nos aprisionou. Mas é um momento onde eu desejo também serenidade ao nosso povo, que decida novos caminhos para o nosso país. E ao mesmo tempo, eu, Fagner, enquanto artista, refleti muito sobre ao que se destina a minha arte. E esse momento serviu para repensar os meus próprios caminhos e as minhas pesquisas. Além da cênica, existe a possibilidade de ter um mundo onde eu quero cada vez mais me aventurar. É isso, eu desejo que as fronteiras cada vez mais diminuam e que a gente possa ser múltiplo, plural e é isso, continuar vivendo de arte. Eu sempre digo que é um castigo ser artista, mas que é um castigo que eu aceitei e que eu pretendo continuar enfrentando além do que dá. Essa noite, ela foi pensada com um único intuito, de comemorar uma coisa muito importante pra gente. Sim, comemorar o nosso... Tempos difíceis vivemos e escolhas precisamos fazer. Alguns desistiram, outros voltaram, porque os fatos só são verdadeiros depois de serem inventados.